Olá todo mundo! 124 anos. Belo Horizonte chega a essa marca centenária agora em dezembro, mais especificamente no dia 12. E é sobre a nossa cidade que a gente vai falar. O Mais Entrevista tem como tema BH e começa agora. Oferecimento Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Gerdau, brasileira de nascimento, mineira de coração. E sobre as origens da capital mineira, que foi inaugurada em 1897, a gente conhece várias histórias, como por exemplo o fato dela ter sido planejada para não sair de dentro dos limites da Contorno. A gente também já ouviu falar muito em Araão Reis, o engenheiro e urbanista responsável pelo planejamento da nossa cidade. A gente também sabe que até a construção de Belo Horizonte era Ouro Preto, que era a capital aqui de Minas Gerais, mas por várias razões, algumas delas logísticas, outras ideológicas, a cidade não foi mais suficiente para atender aos interesses da Minas Gerais daquela época. Então foi necessário criar uma nova capital muito mais moderna. E para isso, o lugar escolhido foi o Arraial do Curral del Rei. E do Arraial à metrópole, a gente tem muita história para contar e convidamos o professor de arquitetura da UFMG, Flávio Carsalati. Flávio já foi presidente do IEFA, atualmente integra o conselho do IFAM e também é diretor da editora UFMG e presidente do ICOMOS, que é um conselho internacional de monumentos e sítios. Seja muito bem-vindo, Flávio. Obrigado. Professor, vamos começar então esse nosso bate-papo tentando explicar, por que se Ouro Preto é que detinha naquela época as riquezas, qual era a necessidade de trocar a capital? O que se identificou à época é que Ouro Preto, por ser uma cidade colonial, com as ruas muito pequenas enfim, Ouro Preto não tinha condição de abrigar uma nova capital no que se imaginava para Minas Gerais e para o futuro de Minas Gerais. A República, então nascida, ela também precisava de um marco de modernidade e de uma visão para o futuro, né? Já era uma questão importante e muito discutida na época, essa mudança da capital de Ouro Preto. Tem a ver com questões logísticas também, assim? Claro, sempre tem isso, né? Porque Ouro Preto, ela realmente é uma cidade que muito montanhosa, não que Belo Horizonte não seja também, mas é menos que Ouro Preto, né? E também tem uma condição de acessibilidade muito melhor do que Ouro Preto. E professor, a gente trouxe aqui na nossa introdução a questão do traçado, né? Belo Horizonte foi pensada para ficar ali dentro da Avenida 17 de Dezembro, né? Hoje a Avenida do Contorno. Hoje a gente já tem 2,7 milhões de habitantes aqui na cidade. Até quando isso realmente deu certo? Por quanto tempo o BH ficou realmente circunscrita ali àquela planta original? Nunca. Desde logo a cidade vazou, né, da Avenida do Contorno, porque os terrenos, né, os lotes dentro da Avenida do Contorno já eram muito caros para aquela população enorme que trabalhava em Belo Horizonte, né? Quer dizer, os trabalhadores de Belo Horizonte, os construtores, todo esse pessoal que trabalhava na cidade, ele não tinha condição de morar dentro da Avenida do Contorno e logo começou a vazar para as periferias, né? O bairro Floresta, por exemplo, né? Lagoinha, toda aquela região foi logo também ocupada por esses trabalhadores. E demorou até essas regiões serem consideradas como parte de Belo Horizonte, oficialmente? Não, como elas eram muito próximas, quer dizer, elas eram fora da Avenida do Contorno, mas eram muito próximas da cidade, né? Então, Belo Horizonte já começou a se conformar dessa maneira, né? Flávio, a gente está falando aqui desses traçados, né? Quando o BH foi planejada, foi construída, muita coisa foi soterrada, muitas histórias, e eu queria que você comentasse um pouco desses efeitos, né? Dos efeitos que a gente sente hoje desse planejamento que foi feito lá atrás, né? O que poderia ter sido diferente e quais são os principais efeitos que nós sentimos aqui em BH? Essa é uma pergunta longa, né? Assim, porque Pode ficar na à vontade. realidade
o que aconteceu, quer dizer, o plano do Arão Reis é um plano muito inteligente, que incorporava uma série de técnicas, vamos dizer, técnicas urbanísticas. O urbanismo é uma ciência que a gente data do século XIX como sendo a ciência sistematizada como ciência, né? Então, o Arão Reis colocou aqui uma série de princípios urbanísticos muito interessantes. Vocês veem, por exemplo, que a malha urbana, né, a caixa das ruas de Belo Horizonte, ela é uma caixa, são ruas generosas, são ruas largas, e graças a essa visão do Arão Reis, a gente consegue ter comportar um tráfego de veículos que a gente tem hoje, né? O problema que não se imaginava é que esse centro ele virou o lugar de passagem para qualquer cruzamento que se faça na cidade. Você vai de norte a sul, de leste a oeste, você passa pelo centro da cidade. E com isso o Arão Reis não contava, né? Então, talvez assim, do planejamento para os problemas que a gente tem hoje, esse talvez seja um dos mais evidentes, digamos assim, né? E o crescimento de Belo Horizonte também foi muito grande, né? Muito rápido, muito grande. Até uma curiosidade, assim, você tem algum dado que mostre como a população foi crescendo rapidamente? Olha, dado numérico eu não saberia te dizer, mas o que a gente viu, especialmente ali no momento da industrialização, nos anos 40, anos 50, é a cidade de Belo Horizonte se multiplicar, a população se multiplicar 4 vezes, uma concentração muito grande. E não parou de crescer a cidade na medida em que ela virou um lugar de atratividade do Estado, né? Belo Horizonte atraiu, não só pela questão da burocracia e tal, mas também pela questão da industrialização, por sua localização, pela facilidade de acesso. Belo Horizonte se tornou um lugar de muita atratividade no estado de Minas Gerais. E, professor, quando a gente fala dos problemas aqui da cidade, a gente tem, infelizmente, também que falar sobre chuvas, né? Belo Horizonte é uma cidade que todo ano sempre enfrenta, no período chuvoso, problemas muito grandes, alguns deles relacionados à quantidade de rios que a gente tem aqui na cidade, a forma como esses rios foram integrados, né, à paisagem urbana aqui da cidade. Por que foram feitas essas escolhas lá atrás, né? Eram as escolhas da época, né? Se imaginar, Belo Horizonte foi feita dentro de uma ideia científica, era o positivismo científico, né, que era, vamos dizer, o jeito que as pessoas pensavam na época, a ideia que a ciência resolveria todos os problemas e que ela, inclusive, poderia domar a natureza, né? Então, essa ideia de você criar avenidas sanitárias, como era chamado, de você criar ruas ou seja, você canalizar os rios, parecia ser uma coisa que funcionaria muito bem, né? E com o tempo a gente viu que essa é uma solução que não resolve, né? Ainda mais que a cidade foi se impermeabilizando, os quintais foram substituídos por prédios, então a gente virou uma grande área, vamos dizer, impermeável, que faz com que mais água seja carreada para lugares de recepção dessa água que não suportam, né, essa água toda. Então esse é o problema da cidade, né? E as soluções para esses problemas passariam por onde? Bom, passa por a gente aumentar a permeabilidade do solo, basicamente, né? Outras soluções que poderiam ser possíveis são mais complexas do ponto de vista de execução, né? Que a gente voltar a ter os rios abertos, com bacias de contenção, uma série de coisas que é mais complicado. Mas passa principalmente pela questão de deixar o solo mais permeável, né? E essa é a nossa tentativa de reverter, né, esses problemas. Professor, Belo Horizonte está chegando aos 124 anos e eu queria falar um pouquinho da questão de sustentabilidade. A nossa capital é sustentável? Se não, o que falta? Quais caminhos, né, a cidade como um todo pode adotar para que BH se torne uma cidade sustentável? A questão da sustentabilidade ela é mais complexa do que era anos atrás, né? Anos atrás, quando a gente falava em sustentabilidade, a gente pensava
que era importante ter um equilíbrio entre as ações humanas e a natureza, né? E a defesa da natureza. Só que hoje o problema é muito maior, porque com a questão das mudanças climáticas, nós não só temos que ter sustentabilidade, como temos que ter uma agenda de reversão disso, né? Então, quando você me pergunta se Belo Horizonte é sustentável, eu diria que não, né? A nossa pegada de carbono, digamos assim, ainda é muito grande, né? A nossa frota de veículos individuais que assolam as nossas ruas é produtora constante de calor, né? A falta de permeabilidade é uma questão, são produtoras de calor, né? Então a nossa agenda tem que ser uma agenda no sentido de reverter, né, esse gasto imenso de energia, para que a gente possa ter uma cidade não só sustentável, mas que esteja de acordo com a agenda contemporânea, que é realmente de conter as mudanças climáticas. E a gente pediu uma ajuda para os nossos leitores para que eles apontassem algumas melhorias que eles consideram necessárias aqui para Belo Horizonte. Eu vou até usar uma colinha, mas entre essas várias contribuições, os apontamentos mais recorrentes foram ampliação das linhas do metrô, limpeza, transporte público, revitalização da região centro-sul aqui da capital e outros. Se o senhor pudesse elencar pelo menos mais 2 ou 3 melhorias aqui para a cidade, quais seriam? Ou as principais, ou as né? principais. O que eu costumo dizer é que, na minha agenda, no meu sonho pessoal, né, eu acho que a gente tem alguns pontos que são pontos fundamentais. O primeiro é essa questão da mobilidade urbana, que realmente qualquer pesquisa que você fizer, você vai ver que a questão da mobilidade ela é fundamental. E a mobilidade, ela não é só a questão de construção de metrô, né? Ela envolve uma inteligência, digamos assim, no deslocamento, que é muito maior do que isso. É claro que isso é fundamental, é muito importante, mas a gente tem que pensar nos diferentes modos de circular, ciclovias, a integração entre os diferentes modos de circular, etc., né? Então, a mobilidade certamente é uma questão fundamental. Mas eu diria também que é importante que a cidade saiba distribuir melhor os ônus e bônus do urbanismo, na medida que consiga contemplar aquelas regiões que são menos favorecidas, né? Essa é uma questão muito, muito grave, porque a gente vê, por exemplo, bairros da Zona Sul de Belo Horizonte com uma fartura de vias, uma acessibilidade tranquila, enquanto outras áreas não tem nem recobrimento das vias. A gente tem problemas sérios de esgotamento sanitário na cidade. Então a cidade precisa equalizar melhor, né? Eu diria que é uma justiça social urbana. Então isso a cidade precisa também resolver. O direito à cidade tem que ser para todo mundo, né? Então essa é uma questão importante também que tá na minha agenda pessoal, mas que também não é só na minha agenda pessoal, mas também do urbanismo contemporâneo. E puxando um pouco também para a área que eu tenho atuado mais ultimamente, a questão do patrimônio histórico, né? Da cidade também se respeitar mais a si mesma. É claro que nós tivemos vários avanços e avanços importantes desde o século passado, mas ainda há muito que ser feito, não no sentido apenas de preservar o patrimônio histórico, mas quando as pessoas construírem, elas entenderem que elas estão construindo dentro de uma cidade e que tem que dialogar com essa cidade, ser generoso com a cidade e não apenas pensar no seu prédio isoladamente. Tem que haver uma integração, né? Uma conversa com a comunidade ali. Uma conversa literal e também, assim, né? Não apenas literal, né? As pessoas precisam participar e isso precisa ser pensado, né, Flávio? Claro, claro. Bom, a gente está chegando aqui ao final. Eu quero agradecer imensamente. Eu já vou abrir o encerramento para que o Flávio faça suas considerações finais. Pode aí fazer um desejo de aniversário para Belo Horizonte, que está completando 124 anos. Bom, que o Atlético Mineiro continue sendo campeão, não espere mais 50 anos para ser campeão, né? É um desses desejos, né? Mas eu acho que o desejo fundamental para Belo Horizonte é que Belo Horizonte continue a ser essa cidade acolhedora que ela seja cada vez mais acolhedora e cada vez mais justa para as pessoas que moram aqui
que, como eu, amam tanto essa cidade. Então a gente vai encerrar o programa, né, com esse desejo de aniversário e que todas essas melhorias, né, que a gente conversou aqui agora, elas possam acontecer rápido e para todos, o que é muito importante. Para quem está curioso, quer saber um pouquinho mais sobre Belo Horizonte, a Editoria Mais Conteúdo preparou um material especial cheio de olhares de vários personagens curiosos aqui de Belo Horizonte. E a gente também preparou uma lista com 124 dicas para você se surpreender com a capital. Tá tudo reunido no especial Viva BH, que está disponível nas plataformas digitais de O Tempo. E como este é o último programa do ano, a gente aproveita para desejar um Feliz Natal, um ótimo Ano Novo e até 2022. Até ano que vem. Oferecimento Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Gerdau, brasileira de nascimento, mineira de coração.